Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse maravilhoso devocional, onde nós dedicamos parte, o início do nosso dia, para o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu trago nesse dia, nessa semana que se inicia, mais um momento de reflexão para nós. E eu quero que você reflita um pouquinho nas perguntas que eu vou te fazer. Como você está se apresentando diante do nosso Deus? Com fogo santo ou com fogo profano? A sua vida está em qual condição? Está em uma vida santa ou em uma vida profana? Lembre, não existe meio termo. Ou você é santo ou você é profano. Não existe meio termo para Deus. Ou você está com ele ou está contra ele. Ou você junta ou você espalha. Ou é um ou é outro. Podemos nos aproximar de Deus de que forma? De qualquer maneira? É de qualquer maneira que você pode se achegar ao trono de Deus? Sim ou não? Qual é a importância de adorar a Deus de acordo com os padrões que ele mesmo circula, ele mesmo determina? Qual a importância disso? Eu devo obedecer a isso ou eu devo me achegar de qualquer jeito diante do seu trono? De que maneira a santidade de Deus, influencia o nosso entusiasmo, ou seja, a forma de nós agirmos e os nossos relacionamentos com Ele? Será que você está sendo influenciado pela santidade de Deus ou será que você está ignorando e deixando-se usar por outro tipo de fogo que não seja o vindo do seu próprio altar? Em que aspectos da nossa vida nós podemos estar oferecendo fogo estranho ao nosso Senhor? Será que você está oferecendo algo que não foi direcionado pelo próprio Deus a Ele? Será que a sua vida está totalmente deturpada e é isto que você está oferecendo a Ele? Como nós podemos cultivar uma atitude de obediência e honra a Deus em todos os momentos? Será que a sua vida é honrada e você está honrando a Deus com aquilo que você faz? Ou será que a sua adoração não está partindo apenas dos seus lábios? Vamos deixar o Espírito Santo tratar isso conosco, ou melhor, vamos deixar que ele trate as nossas vidas ao ponto delas se tornarem vidas santas, para que nós possamos oferecer a Deus. E se ela não for santa, que nós possamos entregá-la no trono para que então o nosso Deus possa tratar e possa cuidar, possa regenerar, possa lavar, que nós possamos passar pelo processo que é de dentro para fora. Se você puder, curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua presença, que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo e em nenhum momento sermos nós aqui falando, mas a ti mesmo, Paizinho, tratando conosco tudo aquilo que nós precisamos ser tratados, regenerados, santificados na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nos guia pelas tuas veredas de justiça, Pai. Cuida de nós a cada momento desse dia. Provê o pão do dia de hoje, para que nós possamos honrar os nossos compromissos. Que esse momento possa ser um momento de edificação, um momento de partilhar desse pão maravilhoso. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, Senhor, em nome do teu Filho Jesus.
e que, acima de tudo, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Amém. A leitura do nosso Amém. versículo-chave hoje está no livro de Levítico, no capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e você ler por ela, mas se você não tiver uma Bíblia aí nas suas mãos, eu estou compartilhando a leitura na tela. Quem vai fazer essa leitura é o nosso irmão Felipe. Então, Felipe, você pode fazer a leitura para nós, por favor. Bom dia, paz do Senhor a todos. Levítico 10. Ora, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. O livro de Levítico, ele é repleto de instruções. Instruções que são minuciosamente detalhadas e são repetitivas. Essas instruções, elas são a respeito sobre o serviço no tabernáculo. São instruções detalhadas de como o povo de Israel deveria se aproximar de Deus com temor e reverência, dando a importância devida a todas as orientações. Ora, eu sou pecador. Eu falo por mim, mas essa palavra se estende a você. Portanto, eu posso até ser e generalizar aqui. Nós somos pecadores e Deus não precisa de nós. Deus, ele não precisa de nós, Deus, ele não precisa das nossas orações, Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Mas, por amor a nós, ele nos permite e nos orienta como fazer, como nos apresentar, as condições que nós temos e que ele nos coloca para que nós podemos ser aceitos filhos de Deus, para que nós podemos ser salvos, sermos restituídos. E aqui em Levítico, Deus, ele dá essas extensas instruções. Nesse contexto da leitura que nós fizemos, nós encontramos aqui uma parte da história de Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, que ofereceram um fogo estranho diante do Senhor no tabernáculo. Esse incidente aqui, tão duro para a vida deles, nos ensina coisas profundas sobre a santidade de Deus e sobre a importância de obedecer os seus mandamentos conforme instruções dadas pelo próprio Deus. Esse fogo estranho aqui, que Nadab e Abiú ousaram trazer perante ao Senhor, como que eu posso mencionar? Em sua presunção, né, eles preferiram desviar o padrão daquilo que Deus tinha orientado. Se você fizer uma leitura, tanto do final do livro do Êxodo, quanto em Levítico, você vai ver o quanto Deus ele é detalhista e minucioso, cuidadoso para com todos os detalhes que o povo de Israel deveria fazer e ter o cuidado para se apresentar diante dele. Até o tamanho das cortinas do templo e em volta do templo, Deus orienta a como fazer. Tecidos de tamanho de 1,80 m, até os centímetros do tamanho das cortinas, Deus orienta como serem feitos. Isso nos lembra que a santidade de se aproximar com Deus
é necessário que aconteça com o coração puro e com humildade. Por isso que é muito, muito complicado, e eu posso falar para você, é impossível de entender como certas pessoas orientam os seus rebanhos a exigir de Deus alguma coisa. Vamos fazer uma campanha, semana de oração, para exigir de Deus as nossas bênçãos. Exigir de Deus? Exigir de Deus o quê? Hoje, nós somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é isso que nós somos instruídos, buscando agradar a Deus em absolutamente tudo que nós fizermos. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de uma orientação que está no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. Se não me engano, é a Metigene que vai fazer essa leitura, né? Amém. Nos diz assim: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Obrigado pela leitura, Tia Gênia. Em espírito e em verdade. Nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. Está aí escrito, é uma orientação. É necessário. É necessário. Talvez você esteja pensando assim, mas esse é necessário é relativo. Não existe relativismo ou relatividade na verdade. A verdade é uma só. A verdade não sofre variação e ela não é inconstante. A verdade ela é única. Não precisa de um advogado para defender aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro não tem defesa, porque não precisa. É a verdade. E a verdade é que Deus menciona aqui em sua palavra que ele é espírito. E na condição de espírito é necessário. Ora, o que é necessário para você viver? O que é necessário para você viver, por exemplo, é o ar que você respira. É o ar que nós respiramos. Isso é uma coisa que é profundamente necessária. Ou você consegue passar 5 minutos sem respirar? Ainda existem aquelas pessoas que estão naquele livro dos recordes que passam não sei quanto tempo sem respirar. Amém, beleza, ok. Tem gente que vai além. Mas para a grande maioria das pessoas, ficar 2 minutos sem respirar é algo impossível. Impossível. Tampa aí o nariz agora e tenta passar 2 minutos, se você consegue. Para Deus, que é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é, irmão. Não é. É necessário, necessário. É um princípio, é uma base que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores e não nos apresentarmos no altar de Deus de qualquer forma. A santidade de Deus deve ser respeitada com temor, com tremor. O fogo que saiu diante de Deus, aqui na leitura do versículo, dos dois versículos chaves que nós fizemos, consumiu Nadab e Abiú e foi um lembrete solene da santidade de Deus. Deus, ele é infinitamente puro. A sua pureza, a sua santidade exige reverência quando estivermos presentes diante dele. Em nosso relacionamento com Deus, é essencial lembrar que ele é santo, que nós devemos nos aproximar com ele com respeito.
e com uma consciência pura. Esse espírito ele é reforçado na história de Ananias e Safira. E eu quis trazer essa passagem para vocês, que está em Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10, para que você não ache ou considere que o Deus do Antigo Testamento ele é muito mau e perverso, e o Deus do Novo Testamento ele é muito bom e amor. Irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. E ele continua sendo Deus para sempre. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Ele não muda. A verdade é uma. Não existe uma verdade no Antigo Testamento e uma verdade no Novo Testamento. A verdade é uma. Uma só. Deus, ele é imutável. O seu amor, ele não sofre variação. Ele é único. Há consequências para aqueles que se apresentam diante de Deus e não estão em santidade, estão vivendo uma vida promíscua. E é o que nós vamos ler aqui agora. Eu acho que quem vai fazer a leitura é o Felipe, né, Felipe? Pode ligar o microfone e fazer a leitura, por favor, para nós. Aqui tem um pequeno título: A oferta de Ananias e Safira. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi aos homens que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então um grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido, e alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado, e Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis que então aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles o levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, Ananias e Safira elas decidiram vender uma propriedade. Ninguém pediu para eles venderem a propriedade. Nenhum dos apóstolos pediu, Jesus não pediu, ninguém pediu para eles venderem. Eles venderam a propriedade. No entanto, eles retêm uma parte do valor para si, e isso não é errado. Eles poderiam, se quisesse vender, amém, vende, não tem problema. Se quisesse ficar com parte do dinheiro, amém também. O problema não é eles reter, o problema aqui não foi eles reterem o dinheiro, foi a mentira contada. Foi a mentira. Por que eles mentiram? Por que eles não chegaram para o Pedro e não falaram assim, Pedro, é o seguinte, eu vendi, sei lá, vendi o terreno, foi 10 mil. 10 mil. Vendi por 10 mil. Eu vou ficar com 5 e tá aqui os outros 5. Use. Qual é o problema disso? Nenhum. Só que, sei lá, talvez para as pessoas os aplaudirem, olha, eles tinham um terreno que valia 10 mil e eles deram os 10 mil de tudo para poder ser distribuído aos pobres, para a obra dos apóstolos. Talvez foi por isso.
Irmão, isso pouco importa. O que importa aqui foi a atitude mentirosa deles. A atitude mentirosa. Se apresentaram e para enganar aos homens e tentaram também enganar o próprio Espírito Santo, que ninguém consegue. Pedro, ele mesmo pergunta isso, olha, por que você falou isso? Porventura, não é seu o terreno? Aqui, ó, versículo 4. E ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Não era teu o dinheiro? O que foi que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos. Aí, olha só o que acontece com a esposa dele. Pedro ainda dá a oportunidade para ela falar a verdade. Pedro dá a oportunidade. Assim como Deus fez com Caim. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. O que é que Deus chega para Caim e fala? Caim, cadê teu irmão? Caim, ao invés de dizer, Senhor, pequei, me perdoa, o Senhor tinha me avisado, vacilei, matei meu irmão, me perdoe, por favor, estou arrependido. O que é que eu posso fazer para remediar? Não, o que é que Caim fala? Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ainda desdenha de Deus. O que é que acontece com ele? Há uma consequência. Deus, ele é santo, ele não é profano. Não dá para se apresentar diante dele de qualquer jeito. Quer seja no Novo ou no Antigo Testamento. Eu posso passar o dia todo falando sobre isso aqui só no Novo Testamento. Não dá para ficar chegando diante de Deus de qualquer maneira. Não dá. Então Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela sim, foi. Ela confirmou que foi o preço adulterado, né? Foi o que aconteceu com ela? Caiu para trás e morreu. Assim como Nadab e Abiú, lá nos nossos versículos chaves, que estão lá em Levítico, no capítulo 10, no versículo 1 e versículo 2, Ananias e Safira também experimentaram ali uma terrível consequência da falta do temor diante de Deus. Ambos caem diante da presença. Sabe, porque não mostraram a sinceridade, porque não mostraram o temor, não seguiram as orientações, foram, foram pessoas teimosas. Essa história ela serve como um poderoso lembrete de que Deus leva a sério a, 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 a integridade dos nossos corações e a sinceridade da nossa devoção a Ele. Sabe? Não aceitar isso é o mesmo que fazer de qualquer forma o serviço na casa de Deus. Alguns estudiosos, algumas pessoas falam que os dois aqui se apresentaram até embriagados. Tudo errado. Tudo errado. Está tudo errado. Culpa de quem? De Deus? Não. Deus foi detalhista. Irmão, se você lê um pouco do final do Êxodo e o livro de Levítico, a leitura ela se torna até um pouco cansativa de tão repetida que é. Repetida para que memorizassem bem aquilo que deveriam fazer. As instruções são claras do que deveriam fazer, mas ao invés de fazerem do jeito correto, preferiram fazer besteira. A decisão é de Deus? Não é, é deles.
A decisão de comer o fruto foi de quem? Foi de Deus? Não, foi deles. Consequência, irmão. Toma aqui nós, fruto de péssimas escolhas. Quantas más escolhas nós também já fizemos? Ou você quer me garantir que você nunca fez escolha errada na sua vida? Olha que isso é uma mentira. Olha que isso é uma mentira. Mas nós somos chamados a obedecer, a estar com o coração limpo, puro e sincero, nos oferecendo a Deus a aprovação. Para isso, ela é um ponto central na vida daquele que se diz cristão. Deus nos chama para obedecer os seus mandamentos, não apenas por medo da sua justiça, mas por amor e gratidão pelo sacrifício que ele fez por nós, irmão. Nós não merecemos o sacrifício da cruz do Calvário, nós não merecemos. Nós não merecemos. Isso deveria, só isso daí deveria ser o suficiente para sermos gratos a Deus e vivermos uma vida de obediência. E aí vem os outros favores que Deus nos proporciona. Uma boa família, uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, propriedades, bens móveis e imóveis, dinheiro na conta. E aí Deus vai abençoando algumas pessoas e vai abençoando, 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 abençoando. São mimos. Porque o que há de melhor ele já nos deu lá na cruz. Já nos deu na cruz. Então, aquilo que foi nos entregue na cruz é mais do que suficiente para vivermos em adoração a Ele, em espírito e em verdade. Vamos ler o que está escrito aqui em João, no capítulo 1 João, Epístola de João, está lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Olha só o que está escrito aqui. Quem vai fazer a leitura, se não me engano, é minha tia Maria. Tia, pode ligar o microfone e ler para nós, por favor. Amém. Diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Amar ao próximo, amar a Deus. Sabe por que os mandamentos de Deus não são pesados? Eles não são pesados porque eles são constituídos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. E quando nós estamos em Cristo, os seus mandamentos, eles são completos em nós. E nós começamos a emanar luz e sal na vida daquelas pessoas que necessitam. É simples. Nós somos chamados a viver em obediência, confiando na sabedoria e na segurança de Deus em todos os aspectos da nossa vida, estando com Ele. Porque se nós não estivermos com Ele, aí vai ficar muito complicado. Mas estando nós em Deus, obedecer os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado, irmão. É prazeroso. É muito bom poder servir a Deus. Poder abrir a sua palavra, ler, entender. Portanto, ao nos aproximarmos do nosso Deus, estando nós inspirados pelo Espírito Santo, é importante sempre fazer isso com temor e tremor, conscientes da santidade de Deus. Nós precisamos entender isso não só na nossa mente, mas nas nossas atitudes, sendo nós entusiastas. Sabe?
é olhar para essa instrução que está aqui em 1 João 5,3, porque o amor de Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. E que nós possamos aprender esses exemplos que foi mencionado aqui, Nadab, Abiú, Safira, Ananias e tantos outros, para que nós possamos refletir essa santidade e a glória do nosso Deus, honrando a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A santidade de Deus não pode ser subestimada. E nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E lembre, não tem duas verdades, a verdade é só uma. Não precisa a verdade não precisa ser defendida, porque ela é a verdade. E que nós possamos aprender com essas duas tragédias aqui que nós vimos, a viver uma vida que reflita a santidade e a glória do nosso Deus. Porque há consequência para uma escolha diferente. Há consequência. Ou você junta ou você espalha. Ou você está com ele ou está contra ele. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é santo ou é profano. Não tem meio termo. Para Deus não tem purgatório. Não existe purgatório. Isso é uma coisa que o homem criou há muito tempo atrás. Uma mentira criada pelos homens. Não tem purgatório. Não existe isso. Nunca existiu. Essa palavra sequer está na Bíblia. Portanto, que a gente possa entender isso e viver uma vida santa. Porque é uma orientação da palavra de Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não dá para viver uma vida promíscua e querer que o Espírito Santo suba com você, irmão. Não dá. Primeiro, que vivendo uma vida promíscua, o Espírito Santo nem vai habitar em você. Primeiro de tudo. E quando Jesus voltar, você vai ficar. Isso é uma certeza absoluta. Se você estiver vivendo uma vida promíscua, pode ter certeza que você vai ficar. Porque o nosso Deus, ele não muda. E ele não tem pacto com aquilo que é errado. Não tem. Não tem. Que o nosso Deus, ele esteja conosco mais esse dia. E se você tiver com a vida errada, peça em oração perdão a ele. Aproveite essa oportunidade agora e peça perdão. E para nós que vivemos uma vida em santidade, para nós, que nós possamos nos regozijar nessa palavra. Porque essa palavra nos traz o olhar atento a esses exemplos para nós não nos desviarmos. Isso é um grande, maravilhoso chamado de Deus para nós a nos falar assim, olha só o que aconteceu, continua reto aí, hein? Continua reto aí, hein? Se você, nas suas orações, pediu para que Deus te desse entendimento e sabedoria para você continuar com os olhos fitos para o alvo, mantendo a sua fé, ele está te dando, nesse momento, sabedoria para você continuar com os olhos ligados nele. Isso é resposta de oração para muitos aqui. Preste atenção na sua vida. Preste atenção naquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. E que nós possamos viver uma vida santa. Porque ele é santo. E ele nos pede para que nós possamos sermos santos como ele é santo. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de santidade, por mais esse maravilhoso momento de sabedoria, que é vindo do alto, do teu trono. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem tratado conosco carinhosamente, nos exortado, nos orientado a manter os olhos em Cristo Jesus,
não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, para continuarmos sendo luz e sal na vida, nessa terra, até a volta de Cristo Jesus. Para que nós possamos subir com o Espírito Santo e termos um encontro lindo do noivo com a noiva no céu. Pai, continua cuidando de nós, nos dando a sabedoria necessária, para que nós possamos olhar para as nossas vidas sempre em santidade, nos mantendo cheios do Espírito Santo. Pai, cuida de nós essa semana que se inicia. Provê o pão do dia de hoje, Pai. Que nós possamos estar diante de Ti irrepreensíveis, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Para aqueles que estão pedindo perdão pelos seus pecados, perdoa-os, Pai. E proporciona a eles entendimento e sabedoria para que eles não pequem mais, para que coisas piores não aconteçam a essas pessoas. Cuida de nós, Pai. E cuida daqueles que estão nesse momento te aceitando como Senhor e Salvador. Escrevam o nome deles no livro da vida, Pai. Eles querem fazer parte do teu corpo e querem que o Espírito Santo habite neles. Portanto, Pai, se eles chegaram até aqui no momento desse devocional, é porque eles estão procurando algo a mais de Ti. Cuida deles, Pai, também. Em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. E que acima de tudo, Pai, acima do desejo do nosso coração, do nosso entendimento, acima de todas as necessidades que nós passamos, que seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amém, glória a